estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, hoje temos um tema muito interessante, muito bonito. Eu estava a construir sozinho, enquanto estava a tomar notas aqui na sala, chama-se a Lei da Fé. E para isso vamos começar em Romanos capítulo 3, versículo 21, e depois darei outras instruções de outros versículos desse mesmo capítulo. Romanos capítulo 3, versículo 21. O capítulo 3, versículo 21 diz: mas agora, estamos falando de 2000 anos atrás, quando Paulo expõe, mas agora, sem a lei, digamos fora da lei. Não pode ser com a lei de Moisés. Se puserem a lei de Moisés, se puserem a velha aliança, então a outra lei da qual vamos falar não vai funcionar para vocês. Não a podes misturar com nada, ele diz. Mas agora, fora da lei, se tem manifestado a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. É uma lei que é chamada de lei da fé, não é a lei de Moisés. Digam, não é a lei de Moisés, é a lei da fé. Mas a própria lei testemunha que essa era uma lei melhor. A lei que estava a chegar, a lei da fé. Vejamos agora de que lei ele está falando. Vejamos os versículos 27 a 31 com atenção. Leiam com calma, estudem, tomem notas, anotem. O versículo 27 diz: onde, pois, está a jactância? Fica excluída. Por qual lei? Pela das obras, ou seja, a lei de Moisés, o bom comportamento e o tratamento severo do corpo. Por qual lei? Não, mas pela lei da fé. Digamos a lei da fé. Essa é uma lei poderosa. Olha, há uma lei que diz que se eu largar o meu lenço, para que lado é que ele cai? Para cima ou para baixo? É a lei da gravidade que funciona. Bem, tens de respeitar todas as leis. Até a cruz Moisés era respeitado e essa lei funcionava. E o homem vivia de acordo com o que fazia. Mas um dia Deus manifestou-se num corpo chamado Jesus de Nazaré e disse: basta dessa lei, ninguém a pode cumprir, eu próprio vou dar a minha vida para mudar essa lei e trazer-vos outra, a lei da fé. E essa é uma lei. É uma lei que quando a compreendemos e nos submetemos a ela e lhe somos fiéis, ela faz qualquer coisa por nós, desde curar um cancro, do impossível, de mover uma montanha de um lugar para outro. Esta é uma lei muito poderosa. E essa lei trabalha consigo. Não funciona de acordo com o que aquele homem ou mulher disse. Depende de como tu serves essa lei. Ela vai servir-te, porque é uma lei, a lei da fé. Continuemos a ler o versículo seguinte. Diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras de quê? Sim, porque as obras da lei já passaram, Deus pôs fim à lei. Romanos 10, 4 diz: o fim da lei é Cristo. Por isso diz, é uma conclusão. Então, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vocês sabem que isso realmente incomodou Tiago. Quando Tiago ouviu isso, ele disse: não, a fé tem de ser acompanhada de obras misturando. E quando se misturam essas duas leis, sai-se da lei da fé. Que foi o que aconteceu com os apóstolos. Porque Tiago disse: como é que isto pode ser só pela fé? Não, as obras também contam. Não, isso é uma conclusão. E tens de ser fiel para que ele te trabalhe. Tens de ser fiel a ele. Diz conclusão: concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E depois, vejam o que diz, que não é só para os gentios, é Deus, somente Deus dos judeus. Não é também Deus dos gentios?
certamente também dos gentios, porque Deus é um só. Esta é outra coisa que incomodava João. João acreditava na Trindade, mas Paulo disse, Deus é um só. Diz, Deus é um só. Deus é um, e ele justificará pela fé aos da circuncisão, e por meio da fé aos da incircuncisão. Isso significa que para que o judeu participe do reino, ele tem que vir pela fé, tem de abandonar a lei. Deus não vai justificar ninguém que venha por mérito, eu mereço. Não o mereces, a jactância fica excluída. É por isso que tu e eu, todos nós, não nos podemos amar com amor verdadeiro. Sabes por quê? Porque nenhum de nós se qualifica aqui pelas nossas ações. Ninguém aqui é bom. Há aqui algum bom? Quem se atreve a levantar a mão e dizer, sou melhor do que tu? Por quê? Porque a lei da fé excluía a jactância, para que ninguém se gabasse e dissesse, eu vou para o céu e tu não. Não, aqui, se o dom da fé está em ti, estás justificado. Sabes o que é justificado? Justificado é como uma virgem. Uma virgem é uma rapariga jovem que não foi tocada por um homem. Isso significa que ela é virgem. Bem, no que diz respeito ao teu espírito, quando Deus te justifica, é como se nunca tivesses feito nada de errado na tua vida. A conta é limpa, a conta é totalmente liquidada. Sabes como me comportei mal em tempos? E sabendo isto, quem acusará os filhos de Deus? Ninguém. Deus é aquele que o quê? Aquele que justifica, Deus justificou-vos. Abençoado, abençoada, estás limpo diante dele, mas tens de ir pela fé. Se honrares essa lei não pode ser quebrada. Se honrares essa fé, ela honrar-te-á e serás justificado e entrarás num novo modo de vida. Paulo diz que somos uma nova criação. Sabes o que é uma nova criação? És uma criação humana, mas sais do teu humanismo e entras na lei da fé para seres uma nova criação, onde Deus trata de ti se honrar essa sua palavra de graça. Essa é a fé que me sustenta, que me mantém tranquilo e em repouso. Com todas estas nações que temos, com tantas viagens, onde há tanta situação, logo vem aquele fardo em que temos de fazer isto e aquilo. Bem, só um momento. Acalma-te, deixa que a lei da fé se encarregue disso. Então imediatamente estou calmo, posso descansar e dormir bem. Quando tens de te preocupar com os teus filhos, com a situação, com a tua família, com o facto de a tua mãe estar em apuros, és tu com 4 pequenos problemas, é você com 4 pequenos problemas e afoga-se num copo de água. Não, quanto mais aprenderes a ultrapassar esses obstáculos, mais a lei da fé continua a crescer em ti. Paulo diz que à medida que cresces na tua fé, cresces e esta lei está a envolver-te, está a matar-te, a tua humanidade está a desaparecer, e a nova criação é deixada ali. Abba, Pai. Portanto, isto é uma ciência, não uma religião. Quando te perguntarem a que religião pertences, tu respondes, eu não pertenço a nenhuma religião. Eu pertenço à lei da fé. Eu conheço a verdadeira ciência, não a falsa ciência da lei. Esta é uma ciência que entra na tua mente. E quando entra e a deixas governar-te, começas a experimentar mudanças. Começamos a experimentar mudanças. Começa a sentir-se diferente. E começamos a dizer, não sei o que se passa comigo. Será que as minhas emoções morreram porque eu estou como... Não sei como descrever isso. Quantas pessoas já passaram por isso? Não sabemos o que acontece conosco. Essa é a ciência da palavra que atua em nossas vidas. Não se trata de uma religião em que ouvimos os mandamentos e ficamos com sono, como uma daquelas missas em que é sempre a mesma canção. Não, esta é uma ciência que nos mantém ativos, que nos mantém a pensar. Aqui não há ídolos nem orações, isto é uma lei.
digamos que é uma lei, é uma ciência que vem para mudar a vossa vida. Agora vejam, era isso que Paulo pregava na altura. Porque esta ciência foi interrompida há 2000 anos. Danificaram-na, e sabem quem a danificou? 11 pessoas que andaram com Jesus. É inacreditável, não é? Dizes que é absurdo, mas como é que é possível que tenham sido os 11 apóstolos a estragar isto? São eles os culpados de prejudicar o mundo, impedindo esta lei? Porque acontece que quando Cristo morre, a lei de Moisés acaba e entra a lei da fé. E o que é que acontece? As pessoas olhavam para Jesus antes da cruz, e quando olhavam para Jesus antes da cruz, pensavam nas obras, porque ele veio para cumprir a lei. Ele era judeu, vivia de obras. É por isso que não se encontrou pecado nele. O pecado pode ser encontrado em nós, mas ele criou a lei da fé para que o pecado não fosse encontrado em nós. Mas então, quando ele a criou, quando você coloca seus olhos nele, você imediatamente viola a lei da fé. E foi isso que aconteceu. Então Paulo, que é o último a chegar, Deus lhe dá a revelação e Deus começa a explicar a Paulo, o próprio ressuscitado, começa a ensinar a Paulo esse conhecimento. E é por isso que Paulo escreve em Romanos 7:4 sobre o que fazer para não violar essa lei. Não queiram violar a lei da fé, porque vão magoar-se a si próprios. Sabem por quê? Se violares a lei da fé, os anjos não te vão ajudar. Estás sozinho neste mundo. Negligenciaste toda a tua salvação. És um zero à esquerda. És como os outros, sem esperança, sem Deus neste mundo, porque a lei de Moisés foi retirada. Se começares a viver segundo a lei, estás a perder o teu tempo. A única coisa que te resta é viver pela fé, mas isso pode criar um grande obstáculo. Romanos 7:4, vejam o que diz. Esta é a missão de Jesus Cristo homem. Esta é a minha missão mundial. Tudo o que eu procuro é alcançar isto que diz em Romanos 7:4. Essa é a ponte para sair da lei, para chegar à lei da fé. Vejam o que diz. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para quê? Para que lei? Para a lei de Moisés. Mas o que Deus usou para te colocar morto para a lei de Moisés e te colocar vivo para a lei da fé? O que Ele usou? O corpo de Cristo. Por quê? Porque Ele viveu pela lei, Ele era um véu que vivia na lei, teve de sofrer desprezo, ele teve de viver sem pecado. Sabes o que é viver sem pecado quando a lei ainda existe? É como se te dissessem, olha, a lei está de pé. Ó Pai, vou me matar. Porque não estou justificado, não há salvação. Então Deus usou aquele corpo, Deus vestiu esse corpo para tirar a lei, e se continuarem a olhar para ela, voltam à lei. Então ele diz, assim também vós, meus irmãos, morrestes para a lei de Moisés pelo corpo de Cristo, para serdes de outro. Qual outro? Daquele que ressuscitou. Para que fim? A fim de que demos fruto para Deus. Por isso pergunto-me sempre, onde quer que esteja, num avião, onde quer que tenha a oportunidade de ajudar alguém, porque vivo com fome disto, é isso que me move, a minha missão. Quando consigo que alguém tire os olhos de Jesus de Nazaré e os ponha no ressuscitado, eu digo, ajudei-o a vir de lá para cá, fiz o meu trabalho. Mas é um pouco difícil porque as pessoas já estão hipnotizadas, por isso é que Paulo disse, quem é que os enfeitiçou? Quem é que os enfeitiçou? Porque as pessoas, tu falas com elas sobre o Deus menino. Lá na Colômbia falam muito do Deus menino, dizem-te, tem cuidado, não me fales disso. Falas-lhes da Semana Santa, falas-lhes da cruz,
falas da missa, falamos de tudo o que tem a ver com Jesus de Nazaré, e depois começam a dizer-nos: isto representa a Virgem disto, a Virgem do Cobre, a Virgem de Guadalupe, a Santa Padroeira. Mas quando se lhes fala da verdade, eles não a querem, porque querem continuar enredados, estão enfeitiçados. É um encantamento que tem irritado o mundo inteiro. A obra de Jesus Cristo, homem, é tirar isso do caminho. E esse trabalho cabe a ti e a mim fazê-lo com paciência para que possa ser de outro. Porque somos do que ressuscitou. E não é ele o mesmo? Não. Aquele que morreu e viveu foi um judeu. Enquanto o que ressuscitou era um corpo glorificado, que deixou de ser judeu, nem gentil nem judeu. Que tipo de missão? E vós direis: mas isso é simples. Simples para vós que o entendeis. Para vós é simples. Mas vão e digam isso a uma pessoa religiosa. E o que procuram é o bem, fazer o bem. De fato, esse foi um problema tão grande para Paulo, porque ele estava a falar contra a lei que os apóstolos usavam. E porque sabes o que é viver com um homem que fez os milagres que Jesus fez? Uma pessoa doente vinha e cuspia lá dentro com um bocadinho de saliva. Com um pouco disso, ele dava-o ao doente e dizia: aplica-o. Estou a ver. Quem é que não se apaixonaria por uma pessoa assim? Ou que há lá 5 ou 10 mil pessoas sem comida. E depois alguém diz: dá-me uma semente. E olha, há um miúdo que tem um combo. Um hambúrguer. Um combo com batatas fritas. E na hora ele pega aquele combo e dá. Ele diz: tragam cestos. E no momento em que todos comem e sobram cestos, quem não quereria uma pessoa assim ao seu lado? Apaixona-se por uma pessoa assim, uma pessoa que diz a Pedro: anda sobre a água. E o normal é que a água te afunde. Uma pessoa que curava o leproso. Dizia ao leproso: purifica-te, e a pele começava a sarar. E depois as pessoas, imaginem, aqueles eram 11 apóstolos, olharam para aquilo e disseram: esse é o nosso tesouro. Mas depois vem Paulo e diz: não, isso não funciona agora. Depois João diz: ele é um anticristo. Foi aí que começou o título de anticristo. Depois Paulo foi chamado de anticristo porque vocês não percebem o que Paulo estava a dizer. E mais, vejam como Paulo era ousado. Vejam como Paulo foi ousado. Vejam-no. Vamos colocar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, para que possam ver como Paulo era ousado. Tomem notas. Vamos ver se estas coisas são assim. Reparem no que Paulo disse: sejam imitadores de Cristo. De quem? Ser imitadores de quem? Mas não acham que é mais fácil dizer: sede imitadores de Cristo? Mas como assim? Imitar-me se sou um ser humano com fraqueza? Mas ele disse: não imiteis Cristo. Sabeis por quê? Não sabeis? Porque se o imitasses, estarias a imitar aquele que está diante da cruz e cairias na maldição e na lei da fé. Por isso Paulo amava tanto a igreja que disse: não imites Cristo, imita-me a mim. Porque quando o Cristo ressuscitado lhe apareceu, deu-lhe as instruções. Foi por isso que ele escreveu: sedes meus imitadores, assim como eu de Cristo. Mas de que Cristo está ele a falar? Daquele que ressuscitou, porque é esse que ele representa. Que ciência! Sabes qual é o elo perdido? O dia em que o mundo... E isso vai acontecer, mas no dia em que isso acontecer, todas as nações vão entrar em tão grande glória e todos os milhões de anjos vão ser manifestados nesta terra, e os milhões de anjos vão se manifestar nesta terra, vão tirar a iniquidade, a ignorância, as doenças vão desaparecer, a pobreza vai desaparecer. Porque o que acontece é que Deus pagou um preço muito grande
Deus humanizou-se para isso e depois, ao violar essa lei, a lei, expôs-vos uma lei que é uma ciência que funciona, que vos faz felizes, que vos cura, que faz qualquer coisa por vós. Mas depois, ao olharem para aquele que a fez com o seu corpo, invalidam tudo o que aconteceu. Olha, há pessoas que me perguntam: odeia Jesus de Nazaré? Não, não odeio ninguém, nem sequer odeio o diabo. Imagina se ele estivesse vivo, eu falava com ele para aprender com ele. Ei, um encontro com Satanás seria maravilhoso, não achas que seria interessante? Eu faria uma entrevista com ele. Dizia-lhe: Satanás, diz-me o que te aconteceu, por que é que estás assim? Porque ele foi uma criação de Deus e tudo o que Deus cria é bom. Portanto, ele era um bom demônio, um bom Satanás, fez o seu trabalho, um homem a ser admirado no aspecto da obediência, certo? Mas esta é uma obra de 2000 anos. Eu tenho 2000 anos contra mim, 2000 anos que já está estabelecido. De facto, tenho dito às pessoas que me entrevistam em todo o mundo o que é que os outros cristãos dizem de si. Que não são cristãos, Rerê. Um cristão é aquele que anda atrás da cruz. E todas as religiões, não apenas uma, todas elas estão com Jesus de Nazaré. Baptizam em nome de Jesus de Nazaré, rezam em nome de Jesus de Nazaré. Isto é um trabalho árduo. Não sei como é que vocês entenderam isto. A verdade é que é preciso ser-se muito especial para perceber isto. Um aplauso para ti. Eu compreendi-o porque a mente de Cristo em mim me explicou, mas eu também estava fechado. Eu estava com Jesus de Nazaré. Eu teria querido ter sandálias e um vestido branco e uma barba e tudo para me parecer muito com ele. Imagina. Quantas vezes eu me ajoelhava e dizia: Jesus, vem cá. Quem é que não quer ver Jesus? Imaginem isso. E sabiam que todos os evangélicos, católicos de todas as religiões estão à espera que ele volte. Estão à espera dele. E ele disse: vou para o Pai e não me vereis mais. Mas nós vamos vê-lo. Não, mas eu disse que eles não me vão ver mais, porque nunca mais vão ver aquele corpo. Mas essa é a confusão que está nas nações. Vamos olhar agora para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Já estamos a chegar à conclusão. Estes tópicos são curtos porque é demasiada informação. E se eu vos der mais, começa a sair fumo do vosso cabelo e este pode ficar estragado. As mulheres que estragam o cabelo com tintas, imaginem, depois metemos esta ciência e elas saem sem cabelo, podem perder o cabelo. Oh Pai, 15:19. Se nesta vida só esperamos em Jesus de Nazaré, somos os mais miseráveis de quê? De todos os homens. Sabes como se diz em inglês? Miserable. Nós somos os mais miseráveis. Portanto, não fui eu que o disse, foi Paulo. Eles são miseráveis. O que é que a religião tem para me dar? Miséria. Não vês que os anjos não trabalham lá? Tu e a boa sorte é que trabalham lá. É por isso que eles dizem: olha, espero que te corra tudo bem. Boa sorte para ti. Mas não se trabalha com a boa sorte, é preciso fazer bem. Se estiveres na lei da fé, se honrarmos a lei da fé, Deus tem de nos honrar. Olha, não há nenhuma doença que tenha vindo até mim, e eu respeitosamente, com todo o respeito possível. Mas quando digo não violei um único ponto desta lei, eu sou fraco, mas quanto à doutrina da lei da fé, eu não a violei. Então, por favor,
Vem e tira-me essa ligeireza, que é momentânea. E até hoje ele as tem tirado todas. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Vejam como o apóstolo Paulo fala. O que aprendestes? Repara que isto começa por aprender. Isto não começa orando por você. Que você tremeu, que você sentiu um tremor, que seus cabelos ficaram em pé, que você viu. Não começa assim. Começa, olha, calma. É por isso que as nossas reuniões têm de ser assim. Não pode haver fanatismo, não pode haver agitação, não pode haver gritaria, porque assim não se aprende. A ideia é aprender. A primeira coisa é, reparem como Paulo diz, na ordem em que vai. O que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em Cristo. Ele não podia usar o exemplo de Jesus de Nazaré, porque senão eles olhariam para ele. Foi por isso que Paulo escreveu, em mim. E foi por isso que os apóstolos lhe chamaram anticristo e disseram, isto é mal. Eles não se davam bem com Paulo. Não vês que Paulo era visto como egocêntrico? O que aprenderam de mim? O que viram em mim? Mas Paulo não estava a fazer isto por razões pessoais. Paulo estava a fazê-lo para os impedir de porem os olhos na cruz. Compreendeis-me? Estou a fazer-me entender. Agora vejam o que ele diz. Isto fazei e o Deus de paz estará convosco. Não é paz. O Deus que produz a paz estará convosco. Abba, Pai! Ei, Paul, tenho tanta pena dele. Ele não tinha um microfone. Ele não tinha internet. Nessa altura, ele demorava 3 meses a fazer uma viagem. Eu faço a de avião num só dia. E ele levou 3 meses. E quando ele partia, os apóstolos vinham e diziam ao povo, cuidado com Paulo, ele é louco. E eles fizeram a mesma coisa com os Gálatas. Foi por isso que ele teve de os repreender e dizer-lhes, quem vos enfeitiçou para não obedecer à verdade? Vejamos agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim que, irmãos, quando fui a vós para anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, pois me propus não saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O que é que ele vos quer dizer com isto? Então, eu propus apresentar-vos o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, mas depois da cruz, não antes da cruz. Qual é o problema que tenho a nível mundial com todos os líderes? Eles estão antes da cruz. E tu e eu demos o salto e estamos depois da cruz. Tu pertences ao outro. É preciso estar fora de si para estar nestas reuniões e dizer, não, ainda estou com Jesus de Nazaré. É preciso estar fora de si. Tens de estar contaminado. É preciso estar muito contaminado. Depois de uma explicação dessas, e depois dizer-me, estás enganado, eu vou seguir o Cristo da Galileia. Deves estar muito doente da cabeça. Por outras palavras, está muito enganado. Devias ter aconselhado, Bem, é isso que fazemos em todo o mundo. Apóstolo, então, se conseguires isso, mudas o mundo. Diz-me uma coisa, tu mudaste. Então, o que te faz pensar que os outros não podem mudar? O que é que te aconteceu? O que é que experimentaste? Experimentaste paz? O teu medo desapareceu?
O teu medo desapareceu? Dormes em paz? Tens a consciência tranquila perante Deus? Porque fazer isso a um indivíduo é salvá-lo da morte. É salvá-lo da morte. Porque uma pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o conforto, mas de repente tem medo do inferno. E se tem um pesadelo com uma cobra, é aí que gasta o seu dinheiro. Ou gasta-o em drogas, ou gasta-o noutra coisa qualquer. Portanto, o dinheiro não é o fator. É isto que está aqui. Se isto estiver danificado, vocês estão danificados. Mesmo que sejam boas pessoas e tenham um bom apelido e tenham um bom nível de educação, se não arranjarem isto, não serve. É por isso que quando uma catástrofe mundial acontece, quando há um terremoto, ou outras coisas acontecem e morrem 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, as pessoas dizem, onde está Deus? E Deus diz, onde estão essas mentes podres que não vejo hipótese de as salvar? É melhor levar-vos e tratar de vocês aqui em espírito. Levo-vos para a nuvem e José Luiz prega-vos lá de baixo. E mesmo que seja daqui, obrigo-vos a ouvir. Pois bem, por essa obra Paulo foi chamado o Anticristo. Por causa dessa obra. A igreja pensa que o anticristo é algo que vai aparecer no futuro. João disse há 2000 anos, o anticristo já está entre vós. E ele estava a falar de Paulo, porque Paulo estava a separar Jesus de Nazaré do Jesus ressuscitado. E então, porque eu estou a seguir o padrão do evangelho de Paulo, então esse título é dado a mim também. Eles me chamam de o anticristo. E bem, eu digo com orgulho, eu sou Jesus Cristo homem, o anticristo. Por quanto tempo? Para todo o sempre. E atreveis-vos também a dizer, tenho orgulho em sê-lo? Sabeis por quê? Porque é isso que vos coloca na lei da fé, e nada pode tocar a lei da fé na vossa vida. E com a lei da fé, abençoado. O que há nesta terra que não consiga se a lei da fé estiver a ser honrada pelo teu espírito? Tu és completo, abençoado. Não és digno de pena, é por isso que não me confesso por ti. Não me vou confessar por ti, confessa-o tu. Por que razão devo confessar-me por ti, se és completo e abençoado? Tens anjos para te servir, não precisas de dizer, Deus ajuda-me, porque Ele dir-te-á, ajuda-te a ti mesmo, eu dei-te a lei da fé, dei-te o conhecimento, vai pescar sozinho, não tens de pescar por ti próprio. Apanha o teu próprio peixe. Abençoado, levanta-te comigo e diz ao que está ao teu lado, eu honro a lei da fé. Eu declaro-me saudável, declaro-me próspero, declaro-me abençoado com todas as bênçãos. Vamos cantar, deixa a banda de louvor entrar.